Tá bom. Bom, então a ideia aqui é falar de cerebelo e cognição. Primeiro eu queria de novo agradecer o convite e começar pelo começo. O começo é esse: o cérebro, eu acho que os neurologistas, isso explica vários comportamentos de neurologistas. O cérebro é a coroa da criação. Vocês já viram isso de outra maneira, de que o cérebro é uma galáxia dentro do crânio, é várias coisas, né? Então, acabou criando um certo antagonismo. Que nem você tem aí gregos e troianos, em parte eu suspeito, essa ideia, o cérebro é a coroa da criação, acabou gerando aquela antiga discussão entre mente e corpo, né? Mente e alma. Mas tem uma coisa que é mais prosaica, digamos assim, que é o antagonismo entre cognição e movimento. Antagonismo não sou eu que estou dizendo, eu não acho que tem antagonismo nenhum aí. E dentro disso, implícito, aí, neocórtex e cerebelo. Nesse sentido, né, o melhor do melhor dessa maravilhosa coroa está aí destacado em vermelho, que seria a cognição e, portanto, neocórtex. O cerebelo, infelizmente, não foi convidado para participar desse grupo. Então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar, vocês já viram isso de outra maneira, você vê, isso é recorrente nos cursos de medicina. Por que temos apêndice cecal, né? Bom, isso aí é uma cicatriz evolutiva. Do ponto de vista evolutivo fez sentido, mas não faz mais, e assim por diante. Vocês já se perguntaram se o cerebelo é essencial? Pode ser que não seja. Aí é que tá. Se você for olhar, eu tenho notícias para vocês. Isso aqui apareceu em 2015, que é de uma chinesa. Vocês estão vendo aí a ressonância. Onde deveria ter cerebelo, não tem nada. Nadinha. Nicas. Nada, nada, nada. Você pode pensar como esta mulher viveu. Ela não apenas viveu, como até viveu uma vida relativamente normal. Esta ressonância foi feita porque fazia um mês que ela estava com náuseas e vômitos, aí foi feita, e foi uma surpresa, realmente, porque não tinha cerebelo. E, no entanto, ela já estava aí, com 24 anos, casada com uma filha, não tinha nenhuma história familiar de distúrbio de movimento, ou, na verdade, nenhum distúrbio neurológico. Qual era o problema dela? Primeiro, ela teve as aquisições motoras dela foram foram retardadas, no sentido que foram mais tardias. Então, ela começou a ficar em pé sem ajuda aos 4, ou seja, muito depois do esperado, e a caminhar sem ajuda, aí a partir dos 7. Em paralelo com isso, a fala dela não era inteligível só a partir dos 6 anos. Antes disso, era difícil compreender o que ela estava tentando falar. Eu suspeito que é porque ela tinha tremendos problemas de articulação. O exame mostrava uma ataxia cerebelar, uma dismetria leve a moderada, está lá no texto, seja lá o que for isso quer dizer, não está detalhado. Uma diadococinesia levemente irregular e uma disartria leve a moderado, que está de acordo com essa fala, só se tornou inteligível a partir dos 6 anos. Agora, tinha uma coisa, né? Tinha aquele buraco. Aí, quando você vai ver as conexões, se esperaria encontrar, também não tinha muita coisa, pela boa razão que aquilo era um vazio. Em outras palavras, esta mulher não tinha nem o cerebelo e nem lá, né, no restante da estrutura, lá no tronco, os sinais, né, os pontos, as vias que deveriam ligar ao cerebelo inexistente. Isso aí é uma condição rara, mas não raríssima. Então, tem algumas outras descrições, não vem ao caso aí. Na verdade, a primeira descrição é do século XIX, 1831, eu acho, é de Combettes, né, um francês, de uma menina que morreu aos 11 anos e foi para necrópsia, e aí ele verificou que ela não tinha cerebelo, mas ela tinha vivido até os 11 anos. Eu não tive acesso a isso, porque, em geral, eu não tenho acesso à revista de 1831, mas, se alguém tiver interesse e quiser procurar, é o boletim da Sociedade Anatômica de Paris, em francês, né? Bulletin de la Société Anatomique de Paris, de 1831. Bonne chance, né? O que isso prova, de qualquer maneira, é o seguinte: dá para viver sem cerebelo. Resta saber qual é o custo, né?
Porque, do ponto de vista evolutivo, o cerebelo não está aí desde ontem, ele é bastante antigo. Na verdade, o cerebelo, a parte mais antiga, né, que é esta aqui que está em marrom, em verde, né, que é o arquicerebelo, você encontra assim estruturas parecidas nos peixes, né? E elas são importantes e necessárias para que esses animais, tenham tônus, dois, tenham uma postura muscular dirigida pelo tronco. No tronco, no caso, é a espinha dorsal. E que eles tenham equilíbrio dentro da água. No processo evolutivo, o passo seguinte veio com o paleocerebelo. Vocês estão vendo aqui, ó, Meu cursor está aparecendo para vocês? Não, para mim não. Não sei se para os colegas está. A flechinha aí não? Bom, é a parte superior. Você tem uma linha verde, que está acima é o paleocerebelo. Esse você já vê estruturas equivalentes nos répteis. Na realidade, o que essa parte faz é a coordenação de movimentos simples dos membros. Coordenação aqui, coordenação entre a medula espinal, a coluna, na verdade, e os membros, né? E ele tem a marcha que não é muito variada. E aí, na parte abaixo da linha verde, vocês vão encontrar o neocerebelo. Esse sim, esse nos diz respeito, porque este aí, no processo evolutivo, surgiu para a realização de movimentos voluntários precisos. Se você for olhar a figurinha aí do chimpanzé, ele está fazendo uma coisa, que aliás é uma coisa que acontece assim, se difundiu na África Ocidental, que ele é aprendida. Ele está tentando quebrar um coco com uma pedra, né? Então ele tem que coordenar. Com uma mão ele está segurando a pedra, o coco, que aparece aí bem escuro, e com a outra ele está segurando uma pedra, que é o que ele vai usar para quebrar a casca e poder ter acesso ao miolo do coco. Isso exige precisão. Isso também nos diz respeito. Nesse sentido, evolutivamente, o cerebelo está aí há muito tempo, mas foram acrescentando áreas à medida que os movimentos se tornavam mais complexos, né? Isso, eu acho, quando você vê a evolução dessa maneira, você fala, está vendo? O cerebelo é para movimento, né? Ops, né? É para movimentos, mas ele tem conexões. Ele é bem conectado. Ele não tem conexões diretas. Eu vou voltar a esse assunto já já. E eu não vou me estender muito nas vias cerebelares, porque não é o assunto aqui. Mas, basicamente, você tem, então, em fibras que saem do cerebelo, se conectam no tálamo ou no núcleo rubro, e aí, daí vão para diferentes regiões corticais. Por outro lado, dessas diferentes regiões corticais, tem fibras que descem, são as fibras córticos-pontinas, elas descem até a ponte, aí um segundo neurônio conecta com o cerebelo. Então, nós podemos dizer assim, o cerebelo tem conexão com o córtex, não é direta, mas tem extensa conexão, né? Voltando ao assunto da cognição, a cognição, ela em grande parte, ela depende, na verdade, as características mais complexas dela dependem dos lobos frontais. Eu coloquei aí, olha, isso aí é uma comparação do volume relativo das áreas frontais com o restante do cérebro. Então, a gente pensou lá na coroa da criação, é um pouco desapontador, mas entre os primatas, sem dúvida, a proporção é a mesma. É só você olhar aqui. Com os macacos, a proporção diminui, né? Mas também não é tão pequena assim. Aí você pode pensar assim, bom, então, na verdade, o nosso admirável cérebro é só o cérebro de qualquer primata, só que numa escala maior. Não é. Na verdade, o que nos diferencia não é esse tipo de coisa. O que nos diferencia são as conexões que nós fazemos, e algumas são bastante específicas. Então, também não vamos detonar isso, só vamos lembrar que volume e número de neurônios não necessariamente conta toda a história, né?
Olha, aqui então você pode pensar, tá bom, para o lobo frontal. E para as outras regiões cerebrais, não é muito melhor. Aqui tem só primata, hein? Na verdade né? Tem lá os macacos do Velho Mundo, os do Novo Mundo, e o que você vê é que vocês estão vendo pelas cores. Variam as proporções, então. Vamos lá. Frontal, parietal, occipital, temporal. Elas variam, mas não muito, em relação ao nosso maravilhoso cérebro, né? Quando começou esse processo do estudo funcional, que é muito mais, né, no que nós queremos aqui é muito melhor, aconteceu uma coisa. Começou a se verificar que áreas são recrutadas para determinadas tarefas. Tem alguma literatura, nessa época não muita, essa época foi quando começou. Tem literatura, mas não muita, a respeito disso. Essa daqui eu selecionei em particular por uma razão bastante simples. Isso aqui é de 1983, quando estava começando mesmo. Isso aqui é simples. Isso aqui foi feito com um grupo de voluntários lá do serviço. Olhem vocês, tem lugar que o residente, o fellow, se espera que eles participem de uma maneira ainda mais ativa dos experimentos. Eles, por exemplo, tiveram que fazer isso. Basicamente, era uma tarefa com emissão de depósito, aonde tinha lá a observação passiva de palavras, e a apresentação era tanto visual como auditiva, a repetição de palavras e associação semântica. Associação semântica era a palavra-verbo. Um exemplo disso seria quando vem a palavra bola, uma das coisas que provavelmente você faz com uma bola é chutar. Isso é uma associação semântica, né? E aí, para grande surpresa dos autores, eles viram primeiro uma coisa, que já tinha os trabalhos na época, não muitos, mas tinha. Que assim, nas tarefas de observação, depende do que você está olhando. Se for visual, é mais posterior, se for auditivo, é mais, está aqui, olha, no lobo temporal. E para associação não é nenhuma surpresa, você tem que usar os lobos frontais, porque é um processo de decisão, mas também usa estas estruturas aqui, ó, no símbolo, né? Só que tinha uma surpresinha aqui. Eles olharam todo o cérebro. Na época se fazia isso porque ninguém sabia muito bem onde procurar. E aí tem uma coisa bem embaraçosa, se você for pensar no cerebelo só como alguém que está ligado só ao movimento, né? Olha, isso aqui, quando havia apresentação visual, que é o que está aí como um círculo escuro, você ativava essas regiões cerebrais que estão marcadas aqui, bem próximas da linha média. Mas, quando você... Isso é para observar, hein? Você está só olhando, né? Isso aí é só output. Quando você tem uma tarefa de apresentação visual, você ativa outras áreas. E quando é auditivo... Paulo, eu acho que o slide parou, porque a gente está vendo o slide de um corte coronal. Agora voltou. Está Voltou? vendo vários. Oi? Esse é o corte coronal do cérebro, mas sem PET. Tá. Não, é o corte só assinalando as áreas de interesse. Em cima está Certo. escrito só novidades. Aí vem um outro, deveria vir outro, que é surpresa. Não sei se é esse que está aparecendo. Surpresa está aparecendo, tá? Então aí você está vendo uma coisa, que de acordo com a tarefa, eram diferentes tarefas, tanto visuais como auditivas para a linguagem, ativou áreas que, por experiência anterior, por investigações anteriores, etc., só comprovava, né? Só comprovava, na verdade, com mais acurácia. Na época, se fazia esse tipo de estudo de cérebro inteiro, porque, na época, ninguém tinha muita certeza de onde procurar áreas de recrutamento. E o cerebelo foi incluído, e para grande surpresa de todos, tinha lá, né, então, para a produção da linguagem, né, com apresentação visual. Então, está lá a figura. A bola, vamos ficar com a bola. Então, bola. Você recrutava essas áreas que vocês estão vendo aí, eu espero, bem próximas da linha média cerebelar, dos dois lados, né? Quando você tinha que gerar, né, a partir de apresentação visual, esse quadradinho escuro, era uma área mais lateral. E quando a apresentação era auditiva, era uma área muito próxima, mas separável. Para vocês verem como a história de cerebelo e cognição é nova. Isso aqui é de 83, hein?
Eu destaquei aqui em vermelho o que foi dito para interpretar esse aspecto em particular dessa investigação. Os outros não nos interessam nesse momento. O papel do cerebelo na cognição foi apresentado em papers recentes, né? Aí ele cita, mas nós, neste momento, somos incapazes de assinalar um candidato, um set, né, específico do que é requerido para essa tarefa nova, que pode estar relacionado ao cerebelo. Em outras palavras, constatamos que existe uma ativação cerebelar, mas não temos como explicar isso. Era assim que as coisas andavam naquela época. De lá para cá, as coisas mudaram um pouco. Eu peguei uma base de dados aí, coloquei cerebelo e cognição. Se você for olhar, até mais ou menos essa época, né, a segunda metade dos anos 1980, não tinha muita coisa. Aí, a partir dos estudos com emissão de pósitron, a coisa explodiu. Se você for ver, tem centenas de trabalhos sobre o assunto aparecendo a cada ano, já aí faz uns 15 anos por aí, ou mais, né? Então, veio a constatação, não, o cerebelo pode ter com a cognição, né? Nesse sentido, nós temos duas coisas. A primeira é assim, eu tinha falado, o que nos destaca sobre os outros primatas não é o número de neurônios. Proporcionalmente, ele não é muito maior. Nosso cérebro é maior, tem mais neurônio, até aí, né? Mas na proporção de volume e número, não varia muito. Mas nós temos na conectividade. Se você pensar em conectividade, você deveria pensar, e como é, porque começou a aparecer nessa época isso, como é a conectividade cerebelo-cerebral. E este é o nosso ponto hoje. Nesse sentido, pensando em conectividade, eu tinha falado, não existe via direta, cerebelo-córtex. Ela é indireta, sobe pelo tálamo e desce pela ponte. Mas, na verdade, se você for olhar, essas vias elas vão em paralelo, isto é, diferentes regiões cerebrais, vocês estão vendo aí, pré-frontal, temporal, parietal, se conectam de maneira indireta por um relé, né, ou na ponte ou no tálamo, com o cerebelo. E aí são regiões muitíssimo relevantes para a cognição. Por exemplo, as regiões pré-frontais, temporal e occipital. Então, tem uma conexão, né? Na verdade, isso aí pode ter a ver com uma outra coisa, com a relação entre o cerebelo e as redes mais relevantes. Tem três que são particularmente relevantes, né? Uma é a rede de saliência, a outra é o executivo central e a outra é a rede modo padrão. Eu traduzi como modo padrão porque é o que a gente usa aqui no nosso serviço. Eu não sei como é que é realmente, mas é a rede default, dessa que eu estou falando. E, curiosamente, você tem conexão associada a essas redes em áreas específicas do cerebelo. E aí você começa a se perguntar, mas o que quer dizer isso? Por que essa especificidade? Por que o cerebelo é assim, né? Se você fizer uma coisa ainda melhor, olha, isso aí é a conexão entre cerebelo e essas áreas. Aquilo que eu tinha acabado de mostrar, aquelas vias de mão dupla, né? Aqui tem que entender da seguinte maneira. Aí vocês estão vendo os hemisférios, né? A face externa e interna. E embaixo tem uma figura que lembra vagamente uma borboleta, mas que na verdade é um cerebelo reduzido a uma bidimensionalidade. Mais ou menos como se você prensasse o cerebelo e ele fica achatado. E aí vocês estão vendo que existe uma topografia delimitada. Estou sem som. Oi? Alô? Oi? Eu acho que alguém falou com o microfone aberto sem querer. Estou sem som. Não, mas eu acho que deve ser um problema do seu computador, Mita, porque a gente está ouvindo. O som tá normal. Estou sem som.
Mas, Mirta, eu acho que esse é um problema do seu computador. Ah, mas aí não adianta nem falar, né? Eu acho Não melhor sei como mandar é. uma mensagem para ela, então. Não é? Mandar uma mensagem aqui. Prosseguimos, então. Estou sem som. Oi, prosseguimos. Estou sem som. Pode continuar, Paulo. Pode continuar? Tá bom. Pode. Então, olha, você vê aí que tem uma sintopia, né? Então, esta área mais anterior, que por sinal é mais antiga, que surpresa, ela está relacionada, vocês estão vendo lá em cima, na face lateral e na medial também, que coincidência incrível com a área motora, cortical motora e a área sensitiva motora. E assim por diante. Então, não é uma coisa assim inespecífica. O que eu estou dizendo aqui é, você pode verificar relação entre áreas específicas cerebelares e áreas corticais específicas, tá certo? Aí vamos voltar um pouco no que a gente normalmente, quando você pergunta para que serve o cerebelo, as pessoas falam para controle de movimento. Se você quiser elaborar um pouco mais, você diz assim, olha, você tem um planejamento de execução de um movimento e você executa. No processo de execução, pode haver erros. Mais ou menos como esse exemplo que eu coloquei ao lado, uma das flores está ligeiramente desfocada e a outra não. A flor desfocada seria assim, um movimento que está fugindo ao planejamento inicial. E o ele, aspas, aí, seria o cerebelo corrigindo para que o movimento seja executado como planejado, né? Aqui tem uma coisa, se você for pensar, como é que isso é? Você tem que ter uma coordenação sensório-motora, no sentido que você tem os inputs para o cerebelo e daí para frente, da seguinte maneira, você selecionou um alvo. Meu movimento será esse aqui, meu alvo é esse. O cerebelo vai fazer a seleção dos grupos musculares agonistas e antagonistas, da força, da direção, da amplitude. Mas ele corrige, esse é o ponto, ou porque ele tem uma predição enviada de cima de qual é o resultado esperado, mas ele tem uma predição quando ele corrige, mais ou menos assim. O resultado esperado não é o que vai acontecer se esse movimento continuar como ele está, né? Nesse sentido, o cerebelo vai gerar comandos motores de acordo com a predição e se a predição está ou não de acordo com o alvo. E é isso. Olha, esse movimento permanente de comparação, né, com o que acabou de acontecer, o que está acontecendo, e mudar a partir daí para o que vai acontecer, lembra muito um aspecto tremendamente relevante da memória, que é a memória de trabalho. No final das contas, como vocês sabem, a memória de trabalho supõe você manter ensaiando uma informação porque ela será utilizada na sequência. Podemos, então, nos perguntar, e para que serve, então, no caso do cerebelo, qual é a função dele em relação à memória de trabalho? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eram voluntários. Essa primeira parte vai ser assim, só de fisiologia cerebelar mesmo, algumas vezes modificada. Essa daí é a tarefa B, que ela é bem simples. Você apresenta letras, nesse caso, podia ser números ou formas, o que você quiser, mas já é letra ou número, e é assim, elas vão sendo apresentadas. Você pode pré-selecionar, isso seria o zero back, é o que está acontecendo nesse momento, né? Pressione o botão quando aparecer a letra X, o cara pressiona. Aí você pode ir para um back. Um back é assim, pode ter aparecido outra letra, mas você fala assim, esta letra que apareceu agora é igual à anterior? E aí a pessoa tem que decidir. Aqui ela já é um pouco mais complicada, ela tem que manter na memória a letra que apareceu imediatamente antes da que ela está vendo agora, e ela toma uma decisão. É ou não é?
E aí você pode ampliar isso. Você pode fazer o to-back. O to-back seria esta letra que está aqui agora é igual a que tinha 2 letras atrás, e vocês já perceberam uma coisa. Isso aí é um teste de memória de trabalho. Um teste possível para a memória de trabalho é aquele span de dígitos, né? Você vai falando e a pessoa que você está avaliando vai mantendo na memória. No momento que você parou, ela vai pegar tudo aquilo que está na memória de trabalho e repetir na sequência correta, se espera. É mais ou menos isso. Esse é o ponto, né? E o que se verifica? Tem uma coisa sobre a memória de trabalho. Ela envolve extensas regiões cerebrais. Basicamente, ela tem 2 coisas. Você tem memória de trabalho auditiva, que seria o loop, né? A alça fonológica, que está localizada aí, está em azul, nas áreas de Broca e de Wernicke, mas você tem também uma memória de trabalho visual, que está localizada lá atrás, em cinza, aí nos lobos occipitais, que é o bloco de rascunho, né? Sketchpad. Adicionalmente, você tem um executivo frontal, que faz a supervisão das tarefas e que está conectado com isso, com as duas coisas, né, com a alça fonológica e com o bloco de rascunho, e tem um buffer parietal. O buffer parietal faz o processamento perceptual, que vai alimentar essas 2 áreas. Isso é a memória de trabalho. Muito simplificadamente, claro, mas é isso. E o que é que nós vemos aí? Nenhuma surpresa, mas nenhuma. Como seria de se esperar, vocês estão vendo aí em azul, em diferentes tons, o recrutamento nesse estudo que eu estou mostrando. O recrutamento pré-frontal. Lá atrás, vocês estão vendo o bloco de rascunho, né? E o que nos chama a atenção, você também vê uma ativação cerebelar, que está aí, olha, nas regiões cerebelares posteriores, superiores, bem lá na ponta, né? Da parte mais posterior dos hemisférios cerebelares superiores, né? E, na realidade, bem próximo da linha média. Então, assim, é possível que o cerebelo tenha uma função em manter esse ensaio dos estímulos para a execução de tarefas que envolvem a memória de trabalho. É possível que seja esse o problema aqui, né? Então, isso é uma coisa mais simples. Mas vamos pensar agora, voltando à linguagem, lembrem-se que nós tínhamos falado lá atrás, quando teve aquela surpresa em relação à linguagem, que os autores não sabiam explicar o que o cerebelo tinha a ver com isso. O que acontece se você olhar o papel do cerebelo de uma maneira mais elaborada? Isto aqui foi um teste de processamento semântico, isso é elaborado. A pergunta era: a linguagem é consistente com modelos internos? Modelo interno seria um modelo assim, onde você tem um padrão que é gerado a partir de supervisão ou de aprendizado por erro, ou, o que é mais provável, pelas 2 coisas. Aqui era compreensão de sentenças. 32 voluntários jovens, suspeito que, de novo, era gente que estava trabalhando por ali, aos quais eram apresentados sentenças com 5 palavras. Agora, as sentenças tinham assim, olha, elas podiam ser congruentes, incongruentes, ou podiam ser palavras embaralhadas ou séries de letras sem nenhum sentido, não formavam palavras. Só para ilustrar o que eu estou falando. Olha, a sentença é 2 mais 2 é 4. Isso é congruente. A pergunta era: essa sentença tem significado? O cara decidia, tem. Um exemplo de incongruência seria 2 mais 2 é igual a maçã. Isso não tem sentido. Essa não é uma sentença significativa. E vejam o que acontece. Quando a pessoa vai decidir se uma sentença tem significado ou não, se ela de fato tem significado, vejam que ativa uma pequena área, de novo, lá, né,
na porção mais posterior dos lobos cerebelares. Agora, veja que coisa. Quando ela é incongruente, a decisão é mais difícil. Olhem a enorme diferença entre a ativação por uma sentença congruente e por uma sentença incongruente ou que não tem significado. Por exemplo, é um emaranhado de palavras. Isso aqui, na realidade, não chega a ser exatamente uma novidade. Experimentalmente, se você está trabalhando com movimento, já que falamos do cerebelo, você pede que seja realizado um movimento e você não faz nenhuma interferência. O movimento é executado perfeitamente. Ele ativa muito pouco, mas se tem interferência e por alguma razão é necessário corrigir o movimento, você começa a fazer isso que vocês estão vendo na figura inferior do cerebelo, né? Você tem que ativar áreas dos dois lados e áreas extensas. Então, isso é uma transposição para a linguagem do que o cerebelo faz em relação ao movimento. O ponto importante aqui é outro. Isso demonstra que o cerebelo tem um papel na tomada de decisão, nesse caso, decisão semântica, da linguagem, né? Olha, aqui é a diferença entre congruente e palavras ao acaso, incongruente, palavras ao acaso e congruente, incongruente. Aí é que está. Quando você tem uma sentença congruente, a sua decisão é rápida. Aí é que a gente tem que pensar, ela é rápida por quê? Ela é rápida porque você tem um modelo interno. E o seu modelo interno te diz, não, semanticamente isso aqui faz sentido. Quando ela é muito fora de órbita, o seu modelo interno vai te dizer também rapidamente, não, isso aqui não é uma frase, isso aqui não faz nenhum sentido. O seu problema é quando você tem que olhar mais de perto se ela faz ou não sentido, como naquela história do 2 mais 2 igual maçã, né? Que aí sim, você tem que recrutar essas regiões mais extensas. Então, esse tipo de coisa sugere que o cerebelo tem um papel nesse tipo de coisa, de decisão sobre aspectos específicos da linguagem, né? Aqui, nós chegamos no seguinte ponto. Nós fazemos a seguinte hipótese. A atividade cerebelar reflete um modelo interno, né? Como é que nós podemos tentar demonstrar isso de uma outra maneira? Isso aqui foi feito com um grupo pequeno, com 7 voluntários, em 11 sessões. O que eles tinham que fazer, basicamente, era, com o cursor, tentar seguir um alvo, no caso, essa cruzinha aí, que é quadradinho, que mudava na tela. Ou você começava com o cursor num canto e tinha que deslocar. Olha, o que está em verde é um cursor padrão. Ele se desloca como você espera. O que está em vermelho é um cursor que foi modificado. Na verdade, ele fez um giro de 120 graus. Isto quer dizer que quando você começa a usar esse cursor, ele não vai se movimentar da maneira esperada. Você vai ter que fazer correções aí, né? Eu não sei se ficou claro, mas o paradigma era esse, né? E aí o que acontece ao longo do tempo? Olha, essa coluna B aí é o que aconteceu na primeira sessão. A coluna C é o que aconteceu na última sessão. E na D é o que as regiões ativadas durante a tarefa de rastreio. Aí é que está o ponto. Você apresenta lá a bolinha, você tem aí o C, né? E o D é o movimento. Para o movimento, o cerebelo faz as correções. Mas o que me interessa mais nesse momento é outra coisa. É a diferença entre B e C. Vocês perceberam que para realizar a mesma tarefa, as regiões ativadas no cerebelo são superponíveis, mas tem uma diferença básica aqui. Na última sessão de treinamento, ou seja, quando já tinha sido aprendido sobre o, digamos, cursor adulterado,
você ativa muito menos regiões. Isto sugere uma coisa: estes cerebelos aprenderam a fazer, né? E isso pode ser visto de maneira ainda mais clara se você comparar as sessões. Olha aqui, ó. O que está nos círculos escuros é o cursor padrão. Então, ele vai lá, né? A percentual de erro, né, ao fazer num cursor normal é esse. No cursor adulterado, que é o que estão os círculos vazios, ele começa mal porque ele tem que pegar o jeito daquilo. Mas depois que ele pega o jeito, ele vai caindo, né, o percentual de erros, que é o que esse gráfico está mostrando, tá certo? Em uma certa altura, ele quase equaliza com o cursor padrão. O que esse cerebro... E, da mesma maneira que eu tinha mostrado anteriormente, as regiões recrutadas para a tarefa, vocês estão vendo essa série de cortes do cerebelo via ressonância funcional, ele vai se reduzindo. Esse cerebelo aprendeu. Isso é independente de qualquer outra coisa. Isso mostra que o cerebelo tem uma função cognitiva. Se você admitir que o cerebelo é capaz de gerar modelos internos para uso futuro, você pode pensar da seguinte maneira: o que está mais aí à esquerda de vocês, na figura B. Ele começa assim, tem sinal de erro, ele não está chegando na bolinha, mas ele vai aprendendo. No momento que ele aprende, que são esses quadradinhos laranja, ele gerou um modelo interno, que é o que está também aí à direita, né, na linha B. Isso aí mostra uma coisa: a partir daí ele não vai mais, ele vai ativar muito pouco, ele vai precisar só usar o modelo interno. Visto de outra maneira, que são os gráficos mais inferiores, mostra uma coisa, que ao longo do tempo é a curva azul. O cerebelo gerou um modelo interno. E ao gerar um modelo interno, isto é, ao apreender as características que ele precisa para executar a tarefa, ele diminui a margem de erro. Então, o modelo interno é para isso. Ele é baseado em erro, mas ele aprende com os erros. Este é o ponto que eu queria chegar. Basicamente, o que nós estamos vendo aqui é regiões cerebelares, aquelas que a gente viu no slide anterior, que são capazes de aprender, de diminuir o percentual de erros, o sinal de erro, via estabelecimento de um modelo interno, nesse caso, o uso do cursor acelerado. E, se você for uma pessoa cética, você pode falar: não, você entendeu tudo errado. Esse cerebelo está recrutando menos, ele está... Porque lá das regiões frontais estão vindo sinais para ele mudar a estratégia. Então, tá bom. Então, a gente pode fazer de outra maneira. Ainda continuando lá, voltando para o processamento de linguagem, nós podemos fazer uma coisa: podemos temporariamente colocar regiões específicas do cerebelo em nocaute via estimulação magnética transcraniana repetitiva e ver o que acontece. Isso aqui foi feito com um grupo maior, hein? 65 voluntários. E aqui era a avaliação do processamento online de sentenças faladas. Isto era avaliado pela latência dos movimentos oculares para o objeto desejado. Parece meio confuso, mas eu vou explicar o que é em seguida. Olha, nesse tipo de experimento aqui, ó, de avaliação de processamento, do ponto de vista cortical, aqui vocês têm dois experimentos diferentes nesse sentido, os dois visuais, por sinal. Você recruta bem, você tem que recrutar extensas regiões occipitais, vocês estão vendo aí, mas também regiões frontais. É o que vocês estão vendo lá na linha de baixo de tudo, essas regiões frontais ativadas. E o que o cerebelo tem a ver com isso? Aqui eu vou explicar para vocês. Olha, o paradigma era o seguinte: o sujeito está fixando no ponto central. O ponto central aqui é um rosto de um homem. E nos 4 cantos da tela tem objetos, que vocês estão vendo aí. Aí é apresentada uma sentença: o homem vai velejar com
você não vai falar nada, você vai olhar para o que o homem provavelmente vai velejar. Eu diria que muito provavelmente ele não vai velejar uma montanha ou um pássaro ou um carro. Ele vai velejar um veleiro, um barco, né? E é isso. Existem, eu não mostrei aqui, mas existem exemplos onde você não tem escolha, porque na verdade você não tem nenhum estímulo desses 4 periféricos que complete a sentença a partir do central. O central, nesse caso, sendo esse rosto do homem. Olha, o que vocês estão vendo aqui, olha. Primeiro assim, sem estimulação, na seção C disso aqui, é a latência para fixação, né? Quando o que está entracejado é controles, né? Isto aqui é pré e pós-estimulação repetitiva. Quando você tem a estimulação repetitiva, vocês estão vendo aí, você vai precisar de um tempo maior para chegar ao ponto. Aqui, vocês estão vendo 2 coisas. Olha aqui, ó, em cima, né, na seção B. É o controle. O controle não recebeu nada, ele faz uma latência aqui entre o pré e o pós. Estimulação repetitiva não variou porque não teve estimulação. Agora, a nossa dureza é outra. Quando você faz com o cerebelo, esta pessoa precisa mais tempo para deslocar o olhar para o alvo. Então, tem um papel. O cerebelo é relevante para que você tome rapidamente decisões semânticas. Aqui tem um exemplo clássico de decisão semântica. Quando você fala, o homem vai velejar com, você está pegando as características semânticas da frase, né? Ficando só nesse exemplo. Mas tem mais coisas sobre o cerebelo. Vocês estão vendo aí diferentes coisas. Mais à esquerda, vocês têm um filme que foi muito famoso, é famoso até hoje, que é curto, é um filme curto. Supostamente, né, dá para ver eu acho que no YouTube. Eu vi no YouTube, eu acho. Sequências assim, sem muita interligação entre elas. É claro que tem, assim, nós temos que olhar quem são os diretores, a saber, Buñuel e Salvador Dalí. Tem uma sequência particularmente famosa que está aí no cartaz, que é esta moça com alguém segurando o olho, e eu não quero ser desagradável, mas na sequência aparece um close de um olho sendo cortado por uma navalha. Se vocês sentiram arrepio, meus parabéns. Isto significa que vocês têm cognição social. Em outras palavras, que vocês são capazes de sentir de uma maneira emocional uma experiência alheia. Mas a cognição social não é só isso. O que vocês têm no meio aí é o famoso fora, o faux pas, né? Que é uma pessoa dizer alguma coisa que ela não devia e você percebe e fala, que feio, hein? Você fez o que não devia. E, finalmente, mais à direita, você tem só um extrato de um teste que é o Mind in the Eyes, né? O teste do Mind in the Eyes, que basicamente você apresenta só os olhos de um rosto para tirar pistas de outra maneira, por exemplo, da boca, ou seja lá o que for, e só com os olhos você tem que julgar qual é o estado mental daquela pessoa. Neste caso, se ela está brincando, se ela está desejosa, se ela está apressada e assim por diante. Isso é o teste do Mind in the Eyes. O que o cerebelo tem a ver com isso? Isto aqui foi a testagem do Mind in the Eyes e também dessa escala de avaliação neuropsiquiátrica cerebelar. Eu já vou mostrar o que é isso, como aplicada em pessoas que tinham ou uma degeneração cerebelar mais disseminada, nesse caso era a ataxia espinocerebelar, aí 2, 3 e 7, óculo motor e assim por diante, ou degeneração cerebelar isolada.
basicamente não está aí, mas a maior parte desse grupo isolado era por AVC, mais da metade, ou por hemorragia. Mas tinha alguns exemplares de hipoplasia, de SK6, que basicamente fica restrito ao cerebelo, e SK8. E era isso. Então, esses dois grupos, um com lesões, ou enfim, alterações não restritas ao cerebelo, mas que incluíam centralmente o cerebelo, e um outro que era de alteração cerebelar isolada. Vamos ver como é que esse pessoal se saiu, né? Essa aí é a escala de estadiamento neuropsiquiátrico cerebelar. Basicamente, ela vai medir aspectos atencionais do comportamento do tipo positivo, por exemplo, hiperatividade, ou do tipo negativo, por exemplo, ruminação ou pensamentos obsessivos, controle emocional, ou impulsividade, desinibição, ou anedonia e disforia, aspectos do comportamento sugestivo do que você encontra no espectro autista, de psicose e de skill social, né, de habilidades sociais, né, se elas estavam irritadas, tinham comportamento opositor e assim por diante. Essa é a escala. E esses são os resultados. Então, o Mind in the Eyes foi aplicado nos pacientes. Olha, aqui o CD é aqueles que tinham uma alteração cerebelar, mas não restrita ao cerebelo. E o isolated disease é de quem tinha só associado ao cerebelo, estava restrito ao cerebelo. E comparados, evidentemente, com controles. Como vocês estão vendo, se você fizer análise em separado dos dois grupos, que é esse CD Patients lá no ajuste, você vê que tem um P altamente significativo. O mesmo vale para doença isolada, que é esse P debaixo de tudo aí, na tabela, na parte superior. Quando você vai olhar, né, a valência aqui é uma coisa que você pode fazer em relação à resposta do Mind in the Eyes. Teve uma coisa interessante, que é o que vocês estão vendo aqui. Olha, isto aqui que está no gráfico em cinza, claro, em cinza, na verdade, é o quanto os pares de olhos apresentados lá poderiam ser caracterizados como tendo sensações negativas, é o que está mais à esquerda de tudo, quanto eles podiam ter olhos neutros ou positivos, por exemplo, pessoas alegres e assim por diante. E tem uma coisa curiosíssima, a diferença entre os grupos em relação, no score total, né, que é o que está lá em cima, do Mind in the Eyes, aconteceu à custa de que pessoas com alteração cerebelar isolada ou também envolvendo outras áreas do cérebro, não conseguiam perceber emoções positivas como transmitidas pelos olhos. Isto, do ponto de vista social, vai fazer falta. Mas mostra uma outra coisa. Eu tinha falado anteriormente, só como exemplo, que o cerebelo está envolvido nos processos da memória de trabalho e, pelo menos em aspectos semânticos da linguagem. É claro que tem mais coisas, mas tem também uma certa restrição de tempo aqui. Então, a outra coisa onde eles estão envolvidos também é na cognição social, né? Ainda em relação a isso, a regulação emocional. Isso aqui é uma outra coisa. Aquela lá era só par de olho. Essa daqui é com o IAPS. IAPS é uma série de fotografias que você pode classificar como positivas. Vocês podem imaginar que aí bebezinhos, campos floridos, namorados lá se beijando, neutras. Na versão que a gente fez, mas a gente tirou isso, eu queria deixar claro, hein, porque eu fui bastante atacado por causa disso. Uma das figuras não era muito boa para brasileiros, eu fiz uma substituição por uma vista aérea de Ribeirão Preto.
que entrava como neutro. O pessoal de Ribeirão Preto, na época, ficou bastante chateado comigo, então é outra coisa hoje. Mas uma outra neutra é uma lâmpada acesa. E tem as negativas, as desagradáveis, né? Que são, por exemplo, tem uma que é de um sujeito mascarado encostando um revólver na cabeça de uma mulher idosa. Ou uma ferida aberta, né, por uma fratura, tá, para ver o osso, ou vermes saindo de um cadáver em putrefação. São figuras desse tipo, né? Então, isso aqui foi feito com 22 mulheres, jovens, entre 18 e 23 anos, mas que receberam estimulação magnética transcraniana repetitiva no cerebelo medial. A ideia era justamente ver o que o nocaute faz com isso, com a percepção de experiências negativas. O desenho do estudo era esse. Então, tinha lá a estimulação, né? Intervalo, aí aparecia uma figura. Aqui você tem um exemplo de figura negativa, um revólver sendo apontado para a câmera, né? Aí, de novo, o neutro. Olha, isto aqui, eu queria só dizer que já está no original. Aqui fala a condição de estimulação transcraniana. Na verdade, a condição de estimulação transcraniana está só à esquerda, porque isso foi feito em 3 grupos. Um grupo recebeu estimulação SHAM, que são essas colunas brancas. Um outro recebeu estimulação nos lobos occipitais, é o que está em cinza, e um outro recebeu na porção medial do cerebelo, que é o que está em preto. E o que você vê é que, para o cerebelo, essa estimulação transcraniana foi marcante para aumentar, corrigir o score para sensação negativa, né? Que era aquilo da valência da figura, ou seja, ela é triste, você pode até quantificar, na verdade, o quanto era uma escala de 0 a 10, né? Então, isso mostra de novo, o cerebelo tem um papel no julgamento de situações. Isto é cognição social. Quando você vê uma senhora idosa com um revólver apontado para a cabeça, você fala, isso é mal, você está fazendo a partir da sua cognição social, esse julgamento. Então, é mais uma evidência disso. Olha, a gente está conversando e eu acho que pelo menos alguns de vocês estão falando, tá, tudo isso é muito bonito, mas você fica aí com uma investigação atrás da outra, em pessoas normais ou que receberam estimulação transcraniana, mas não tinham nenhum problema, exceto pela última. Eu queria perguntar uma coisa, é por isso que eu entrei aqui, é para saber como são as alterações cognitivas do cerebelo na vida real. Eu posso falar disso, mas antes eu preciso falar de uma outra coisa, que é assim, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Como são as alterações cognitivas no cérebro? Eu tenho certeza que qualquer um de nós, ouvindo essa pergunta, vai falar como você está falando de alterações agudas ou crônicas? Que área do cérebro foi atingida? Quais são as características dessa pessoa? Essa alteração, essa instalação da lesão, ocorreu quando era criança, quando era jovem, quando era adulto ou o quê? Qual é a escolaridade dessa pessoa? É homem ou mulher? E assim por diante. Porque tudo isso tem relevância. Com o cerebelo não é muito diferente. Então, não dá para falar um padrão único das alterações cognitivas cerebelares. Mas dá para fazer alguns insights aqui. Eu vou dar só 2 exemplos aqui. O primeiro, aí está Rajastão, porque na verdade isso aqui foi em Jaipur, que é no Rajastão, né? Está lá a Fortaleza Vermelha ali no canto do slide. Uma mulher de 35 anos que tinha 1 ano de cefaleia occipital, e aí 3 meses antes da investigação, ela estava com perda auditiva e zumbido à direita e uma ataxia leve. Aí foi investigar, e a investigação mostrou figura A, um tumor benigno, ele está bem delimitado aqui, né? Tem toda a característica de meningioma, acometendo uma boa porção do hemisfério cerebral direito. A figura B é depois da ressecção, a C é por difusão e mostra que, compreensivelmente, havia, né,
alteração, edema na área da cirurgia, e a D foi feita depois. Ela mostrou uma coisa que, infelizmente, aconteceu ali. Vocês estão vendo que metade desse cerebelo foi embora, né? Porque houve um acidente, uma obstrução de artéria. Bom, o que aconteceu com essa mulher? No quinto pós-operatório, ela estava agressiva, impulsiva, a conversa dela era compreensível e articulada, mas superficial, ela apresentava labilidade emocional. Lá, se você for ver o trabalho, falava em sinais motores cerebelares sutis, seja lá o que isso quer dizer, mas pelo jeito não era nada muito grave. A avaliação psiquiátrica mostrou que ela estava inapropriadamente alegre, ela podia se distrair facilmente, que durante a avaliação ela imitava os gestos do examinador e que ela tinha pouco insight para o comportamento dela. Era isso, né? Aí foram aplicados testes. Eu vou botar essa escala no devido tempo. Esta mulher, que tinha uma lesão restrita ao cerebelo, tinha um problema em influência, tanto semântica como fonêmica. Na mudança de categoria, ela estranhamente até que saiu bem. No dígito, não é nenhuma surpresa, porque a gente já tinha visto que é isso mesmo com o cerebelo. Tanto no direto como no inverso, que ainda coloca mais estresse sobre a memória de trabalho, ela se saiu mal, mas também se saiu mal em testes frontais, por exemplo, similaridade ou de inibição do vai-não vai, e de linguagem, né? E o afeto dela, como nós vimos, estava alterado, né? Isso, então, em uma pessoa com uma lesão cerebelar restrita. Era só cerebelo mesmo. Agora vamos ver quando ela não é tão restrita. Isso aqui foi feito, ninguém me contou porque eu vi. Isso, na verdade, foi conduzido pelo Dr. Orlando Barsottini, né? Lá com 38 pessoas com SK3 e 31 controles. Vocês estão vendo aí a lista de testes que foi usada, né? Então, tinha lá o rateio com minimenta, mas aí tinha testes também, deste rateio desenho do relógio, depois tinha de percepção e execução, por exemplo, a figura de rei, teste de inibição, esse teste de cartas de Wisconsin, de estratégia, o STRUP, que é de controle inibitório, e teste de linguagem, fluência verbal e associação verbal pareada. Essas pessoas também foram, porque pode ser um fator de confusão, elas também foram avaliadas pela escala de Hamilton de ansiedade e o inventário de depressão de Beck, para o humor. Olha, antes de ir em frente, a SK3, ela afeta o cerebelo, vocês estão vendo aí, né? Isso aqui é ressonância funcional, né? Em estado de repouso. Mas ela afeta também, vocês estão vendo, particularmente nas duas fileiras de cima, ela afeta também os lobos occipitais, muito menos que o cerebelo, mas afeta, e de maneira bilateral. E como nós sabemos, só recordando qual é o quadro da SK3, ataxia, né, que é a grande coisa, mas adicionalmente, se você vê espasticidade, pode ver alteração de movimento, ou parkinsonismo, ou distonia. Associadamente, essas pessoas têm neuropatia periférica, ou podem ter, e elas têm um pseudo-exoftalmo. Na verdade, não é exoftalmo, é que as pálpebras são retraídas, e aí dá a impressão que o olho está esbugalhado, e podem ter distúrbio do sono. Então, vai além da ataxia, mas é isso, basicamente. Bom, quais foram os nossos resultados aí? Eu queria destacar em vermelho o que foi mais significante, comparando estas 38 pessoas com 31 controles. Foi a procura de símbolos e completar a figura. Esse é um teste. Só um exemplo dele. Então, tem lá a figura de uma mesa, que falta um pé. Você olha a figura e você vai dizer, falta um pé aqui. E vai em complexidade crescente. Este aqui é o teste de cartas de Wisconsin, né? Nele, você precisa ter flexibilidade para mudar a estratégia. Eu não vou me estender muito, porque não vem ao caso aqui.
E vocês estão vendo aqui que também houve diferença. Não tanto quanto lá na completar figuras ou procurar símbolos, mas também teve. E, parte importante, teve um impacto na linguagem, o que nos lembra aquela indiana do meningioma, né? Essas pessoas também saíram mal. Nesse sentido, você tem uma certa superposição nas alterações cognitivas entre pessoas que têm alteração cerebelar isolada e pessoas que têm alteração cerebelar não tão isolada. Pode pegar vias e pode até pegar outras partes do cérebro. Então, como é que a gente faz? Vai fazer que nem com o cérebro, você tem que fazer uma hipótese? Sim, você vai ter que fazer isso. Mas não é só isso. Você vai fazer uma outra coisa. Você pode fazer isso aqui. Isto aqui na verdade, o que nos interessa, eu vou mostrar em seguida, que é uma escala baseada na síndrome cognitiva afetiva cerebelar. Partiu do pressuposto que o cerebelo tem papel na cognição e, como nós vimos também, ele tem papel na cognição social e pessoas com lesão cerebelar isolada podem ter alterações comportamentais. Neste estudo aqui, que foi seminal, né, foram incluídas 20 pessoas. Dessas, 13, a maior parte, tinha AVC cerebelar, uma tinha uma ressecção de tumor de linha média, 3 tinham cerebelite pós-infecciosa e 3 tinham atrofia cortical cerebelar. E era isso, né? E aí foi formada uma escala. A escala é essa que vocês estão vendo aí. Então, ela envolve fluência semântica, animais, fluência da letra F, é aquela da indiana. Fluência de mudança de categoria. Na fluência de animais, você fala, vocês sabem, né? Vale todos os animais que você conseguir lembrar. Vale qualquer tipo de animais. Começa e você conta em 1 minuto. Nessa de mudança de categoria, você tem que ter flexibilidade. Aqui, nessa escala, você pode fazer outros pares de categorias, mas nessa em particular, a alternância devia ser assim, um vegetal e uma profissão. Então, é bem mais difícil, porque você tem que ficar fazendo o controle disso, em mais de um sentido. Ela estressa mais, tanto a memória de trabalho como a busca semântica. Um exemplo de um bom desempenho seria você começar assim, então, couve, engenheiro, cenoura, médico, rabanete, professor, e assim por diante, né? Aqui tinha, na escala foi incluído o dígito, a cópia de cubo, evocação, um teste de memória verbal rápido, e o afeto. E o que se verificou aqui foram duas coisas. Que, olha, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são os itens. O score mostrou um impacto maior de alterações cerebelares restritas, porque eram, na função executiva, no raciocínio, em cálculo, no afeto, tá bem aqui, ó. E depois vinha visa espacial, memória verbal e, por último, lá a apraxia e a evocação tardia. Estas pessoas, a maior parte delas, vocês viram, tinha AVC. Como todos sabemos, uma pessoa com AVC tem uma boa chance de, ela pode não voltar ao que ela era, mas de se sair, de ter alguma melhora ao longo do tempo, que foi o que aconteceu. Olha que interessante, isso lembra bem a cognição em pessoas que tiveram AVC cerebral mesmo, que envolveu áreas corticais. Elas melhoraram. E olha, não foi um item isolado, elas melhoraram em vários itens. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma média que foi feita. Bom, antes de prosseguir, eu queria dizer que quando você fala em cópia de desenho, isso e aquilo, isso aí pode ser por dificuldade de movimento. Não, não é. É só um exemplo de um daqueles pacientes, hein? 3 meses depois. Isso aqui é a figura complexa de Rey-Osterlitz. Essa é a figura. Esta foi a primeira cópia, ela está bem desorganizada. Esta é a segunda cópia, que não é um primor, mas está melhor que a primeira. E ela mostra, pelos traços, você vê que o problema aqui não é que a mão é desobediente porque não tem um bom cerebelo controlando. É que essas pessoas estão planejando mal. Esta pessoa, na verdade, ela é desexecutiva, né? Então, você tem um padrão de alterações cerebelares, um padrão geral de alterações cerebelares.
você tem distúrbio executivo, vocês viram para aquele desenho mal planejado como um bom exemplo disso, de flexibilidade, é o que levou ao mau desempenho, por exemplo, na nossa investigação, no teste de Wisconsin, no raciocínio abstrato, e nós já sabíamos disso na memória de trabalho. Na sequência disso, elas podem ter dificuldade visoespacial, que é aquela desorganização com tarefas que envolvem produção visual, figuras, por exemplo. E na memória visoespacial, na sequência disso, você vê a mudança de comportamento, mais como é achatamento afetivo e comportamento não inibido, e essa dupla nós já vimos anteriormente, por exemplo, em pessoas com variante comportamental da demência frontotemporal, e, finalmente, dificuldade linguística, que é o que foi menos afetado, mas ainda assim foi afetado. Essas pessoas podem ter um agramatismo e uma coisa embaraçosa, não é muito comum, mas é possível, que é a anomia. A anomia não tem nada a ver com movimento, me desculpem. É uma avaliação a partir do seu repertório semântico. Sobre a escala, eu não posso deixar de dizer que existe uma versão brasileira que foi feita pela Stephanie Scott, sob a supervisão do Dr. Pedro Braga Neto. Aqui vocês estão vendo, né, foram 108 sujeitos, né, dos quais 20 foram controles preliminares ao início do estudo propriamente dito, tinha 40 atáxicos e 51 controles. E aqui vocês estão vendo a sensibilidade e a seletividade de cada um dos itens. E aqui vocês estão vendo como é a escala, essa escala, né, de avaliação da síndrome cognitiva afetivo cerebelar no português brasileiro, né? Tem uma coisa sobre as coisas pequenas, o latim vai nos ajudar muito nisso. Se você quiser dizer criança, você fala pueri. Se você quer dizer criancinha, você fala puerulus. Casa é domus, casinha, domúncula. Cruz é perna, perninha é crusculum. Vocês estão vendo que esse LU aí no final vai levar já já uma outra coisa, que é isso mesmo. Cérebro é cerebrum e pequeno cérebro é cerebelum. Nesse sentido, cerebelo é mesmo pequeno cérebro. É curioso, mesmo em línguas não latinas, que vem assim. Então, vocês estão vendo lá, né? Nas latinas, por exemplo, em francês e italiano, que vem da mesma raiz, né? Então, cervelé e o cerveletto. Mas, por exemplo, em alemão, isso aqui, o Kleinhirn, Hirn é cérebro, Klein é pequeno, é o pequeno cérebro, literalmente. E nas línguas escandinavas, então, aqui tem dinamarquês, norueguês e sueco. O Lili é pequeno e o Jarn é cérebro. Então, nós não deveríamos esquecer o pequeno cérebro, porque ele tem bastante relevância, e isso vai muito além da cognição. Deixa eu achar aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês. Eu vou interromper a apresentação. E desculpem eu ter ultrapassado grotescamente o tempo de apresentação. Nenhuma pergunta ou um comentário, pessoal, qualquer coisa. Paulo, eu estou no celular da minha filha porque eu não consegui colocar no meu aqui. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a sua aula. Foi uma aula que mudou os nossos paradigmas. Eu já tinha lido a respeito desse assunto, aliás, foi a razão pela qual eu lhe convidei, mas você fez uma aula que ultrapassou em muito as expectativas, as melhores expectativas. Eu queria, antes de abrir a discussão para os demais colegas, eu queria pontuar as coisas que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, o fato de que
o cerebelo, como pequeno cérebro, talvez tenha também um hemisfério dominante. Eu queria saber se você viu alguma coisa a esse respeito de ter algum hemisfério cerebelar dominante. A outra coisa é em relação quando você colocou aquela sentença sem sentido e o cerebelo parece que trabalha mais, ele amplia as áreas ativadas. As coisas aparentemente sem sentido também, pelo menos no meu ponto de vista, podem significar quando a gente não conhece um assunto e está tentando descobrir. Então, me parece que ela tem um papel muito importante na inteligência, quer dizer, o ser humano tem um problema aparentemente insolúvel, e enquanto ele está solucionando esse problema, é como se esse problema fosse uma sentença sem sentido. Então, eu não sei se esse raciocínio meu foi correto, eu queria saber se o cerebelo tem essa função na inteligência, e se ele realmente, assim, a impressão que dá é que ele é uma superestrutura que age sobre o cérebro. Quer dizer, quando o cérebro tem alguma coisa que está saindo do contexto, vai o cerebelo para pôr ordem na casa e otimizar a nossa energia. Nesse sentido, o cerebelo é uma área extremamente nobre, em alguns aspectos até mais nobre do que o cérebro. Eu não quero me alongar muito, mas se eu não me fiz entender, você pode me... Não, tranquilo, tranquilo. Olha, sobre assim, seria sobre a dominância, né? Na verdade, tem um problema, porque a dominância, eu não, né? Você pode discutir o assunto, mas a dominância cerebral, ela é baseada na linguagem, né? E você pode ver, mas de uma maneira tão interessante, de uma maneira mais marginal, quando você vai fazer, por exemplo, aquela escala de dominância para mão, para pé e para olho, né? Você quer saber qual é o hemisfério dominante. Que eu saiba, eu não achei nada sobre isso, né? Sobre esse dominância. Agora, a outra coisa que é assim, que o senhor tinha falado, né? Do cerebelo atuar sobre, sem dúvida, sobre o cérebro, no sentido de modificar respostas, não tem a menor dúvida. Porém, tem uma coisa aí, que é aquela história que também se vê no cérebro. Você vê isso de uma outra maneira. Vocês podem prestar atenção. Quando você está fazendo, aplicando um teste de memória de reconhecimento, numa pessoa cuja memória não está 100%, então você fala, você apresentou 10, sim, 10 figuras, 10 palavras, o que você quiser. E aí você tem lá 20, os 10 mais 10 distratores misturados. Se você prestar atenção, a pessoa, quando é uma figura que ela já viu, ela instantaneamente fala, vi, você já tinha me mostrado, é rápido. Quando é uma figura que ela não viu, se ela está bem, ela vai falar sim, 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 não, 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 e acabou o teste. Mas quando não é este o caso, ela faz uma pausa, ela olha e fala, e aí acerta, ela fala, eu não vi. O que eu quero dizer com isso é assim, que estímulos corretos são rapidamente identificados justamente porque nós temos um modelo interno, né? Que é aquele, aliás, do cerebelo, que é aquela história do cursor adulterado. Quando o estímulo não está dentro do campo esperado no modelo interno, você tem que pensar melhor, você tem que revisar tudo para tentar chegar a uma conclusão. Isso aparece assim, isso acontece também no cérebro, dependendo de tomadas de decisão conflitantes, congruentes, o que você quiser, e isso aparece no cerebelo, acho que eu tinha mencionado, mas é assim, quando o movimento planejado é esse, ele está sendo perfeitamente executado. Recruta pouquíssimo. Você recruta o modelo, sinceramente, o modelo interno para aquele movimento. Ele já está pronto, ele só vai lá e executa. Quando você... professor, é um caso de dupla personalidade. Quando você tem alguma interferência na execução do movimento, você tem que recrutar mais para a tomada de decisão. No caso do movimento em particular,
Você tem duas coisas diferentes. Aí uma é, para a execução do alvo selecionado, isso aqui não vai servir, eu vou ter que corrigir. Ou, isso também pode, eu vou mudar o alvo. Mas isso também envolve uma decisão e recrutamento. É assim que funciona, né? Nesse sentido, eles são parelhos, tanto cérebro como cerebelo. Eu não sei se eu me expliquei. Sim, mas eu queria ampliar um pouco mais. Por exemplo, quando o pessoal do Projeto Manhattan corria contra o tempo para fabricar a bomba atômica, eles estavam com um problema muito importante e eles não tinham tanto tempo. Então, eu suponho que muitas daquelas coisas no começo não faziam sentido para eles e eles tiveram que descobrir esse sentido. Nessa hora, por exemplo, que eles estavam diante de um problema aparentemente insolúvel, e eles tiveram que organizar esse problema, ou seja, tiveram que colocar a inteligência para funcionar. Você acha que o cerebelo teve uma participação importante ou foi uma participação acessória? Eu acho que tem uma participação importante. Esse é o ponto. Porque você vê que, assim, foram com diferentes paradigmas, você teve recrutamento cerebelar. Se você pegar situações como a do Projeto Manhattan, você tem duas coisas. Uma é, isto nos é totalmente desconhecido. Nós vamos ter que, nos cálculos eu estou dizendo, por hipótese, nós vamos ter que partir do zero e ir testando hipótese. Nós formulamos uma hipótese, mas aí nós verificamos que ela está errada, nós corrigimos e assim por diante. E aí, assim, você acaba desenvolvendo um modelo, e a palavra é a mesma, né? Um modelo para aquilo, para resolver aquele problema. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, algumas vezes, as decisões são baseadas em conhecimento anterior. No caso, no que nós estamos falando aqui, em modelos internos cognitivos anteriores, né? Só que, assim, eles não funcionam mais. Você precisa refazer. Aí, como nós vimos, você precisa de cerebelo, né? Eu não coloquei aqui, porque eu já me estourei bem o meu tempo sem colocar, que dirá se eu tivesse colocado. Mas, se você for olhar a maneira como, né, neurônios e as outras células, elas são dispostas em módulos no cerebelo, ela está gritando, isto aqui é para uso para a construção de modelos. É isso que nós fazemos, e nós fazemos com eficiência. É só olhar os cortezinhos, né? Então, assim, a minha empolgação, digamos assim, por uma coisa tão nova, é que a gente estava acostumado a ver o cerebelo como um pequeno cérebro, inclusive na importância. Uhum. Só que a importância dele me parece que é muito maior, de supervisionar realmente a cognição. Isso assim, causa até um choque na gente. Até, por exemplo, nas funções afetivas, aquele paciente com uma alegria desproporcional, parecia uma mória. Então, a gente não esperava a mória ligada ao cerebelo. É uma coisa realmente que deixa a gente meio atônito, assim, e com vontade de estudar muito esse assunto. Mas Aquela mulher, na verdade, eu achei interessante, porque tem mais coisas, né, escritas ali, mas estava uma do lado da outra. Quando você olha assim, não tem insight e está desinibida. Fala, não, essa dupla eu já vi bastante, mas não foi no cerebelo, Exatamente, exatamente. né? Mas, mestre, eu queria agora passar a palavra para as outras pessoas, porque se eu fosse falar de tudo que eu estou empolgado, a gente ia sair daqui meia-noite e você ia ter até outro dia de manhã para explicar tudo. Então, eu queria franquear a palavra aos colegas, porque esse assunto realmente é palpitante. Algum colega deseja fazer alguma consideração? Peça aqui. Cícera. Gamelina. Olá, boa noite a todos. Boa noite, do Paulo. Boa Eu quero noite. começar com uma aula assim, realmente gigante e excepcional. Eu trabalho com estudo de movimento e o cerebelo, nós sabemos que hoje em dia está fazendo parte também como tratamento, pelo menos alguns trabalhos já nos mostram, né, a importância. Porque hoje a gente está dando jus ao cerebelo, porque nós sabemos que ele tem em torno de 69
bilhões de neurônios, né? O cérebro bem menos, o encéfalo, na verdade, 69 bilhões, e o córtex, por exemplo, em torno de 20 bilhões. Então, o cerebelo realmente é algo que é importante. E tem várias comunicações, inclusive com os núcleos da base, que dá o planejamento dos movimentos, né? Então, assim, é excepcional. Depois, quando eu comecei a trabalhar com isso, e o Dr. Rubens também, que é de São Paulo, né? Ele realmente trabalha com a parte de cirurgia, então, assim, é algo muito fascinante, Fernando, porque a comunicação do cerebelo é algo assim, eu acho que ainda tem muito mais coisas, né? 69 bilhões de neurônios, não é à toa essa comunicação, principalmente esses movimentos automáticos, né? Como o senhor falou, a organização a nível desses programas mentais, né? Que ele realmente é responsável, e no Parkinson a impressão que realmente eles pedem essas conexões desses processos, inclusive cerebelo, sistema a nível do sistema dos núcleos da base, corticais também, e a nível do sistema límbico. Então, é um emaranhado de sintomas parkinsonianos que, inclusive, tem alguns trabalhos mostrando que não só melhora os sintomas motores, como também não motores. Eu acho que precisa ser muito estudado e fazer vários estudos para isso, mas, assim, é uma perspectiva excepcional que eu acho, né, em relação a isso. Era só esse comentário. Na verdade, eu acho que a grande coisa aí é de começar a ficar mais atentos quando você atende alguém com um problema cerebelar, um AVC cerebelar, uma SCA, o que você quiser, de ficar atento, porque se você assumir, não, isso é só motor, é só ataxia, por exemplo, uma SCA3, isso aqui é ataxia mais Parkinsonismo, por hipótese, né, e mais outras coisas. E aí você vê comportamentos ou falhas de execução, você pensa, mas olha, é claro que o comportamento está assim, olha a situação dele, né? Ele tem por que estar irritado, ele tem por que... E aí, você olhar mais de perto, não é bem irritado. Ele fala coisas assim porque ele não tem insight, não é a mesma coisa que está irritado, é outra história. Ou, na execução, você vê, não é porque o movimento é ruim, é porque o planejamento é ruim. Quando você começa a prestar mais atenção, algumas coisas que você assumia como, não, isso aqui é secundário. É secundário, por exemplo, a ataxia, né? Aí você começa a ver, não é secundário a ataxia. Isto e a ataxia têm a mesma raiz, e a raiz é um insulto cerebelar, né? Então, eu acho que o ponto que eu acho que é o professor também, o objetivo dele era esse, era, ao avaliar pessoas com lesão cerebelar, não se esqueçam de ficar atentos a duas coisas, alterações cognitivas e alterações cerebelares. Nas cognitivas, particularmente falhas de planejamento, né, mas não só, e nas afetivas aquilo, né, de irritabilidade, comportamento não inibido e assim por diante, né? Porque isso pode ser um sintoma igualzinho à ataxia, né? Paulo, É isso. acho que tem uma colega, a Ana Paula Cajazeiras, que fez uma pergunta, mas eu não estou conseguindo ler. Ana Paula, você quer fazer verbalmente? Boa noite, pessoal. Queria só parabenizar o professor Paulo. É sempre um prazer ouvi-lo. Mas, sobretudo, eu trabalho com algumas disfunções de natureza motora, mas que eu tenho visto muitos desenhos cognitivos e que eu tenho feito sempre uma referência a essa questão do planejamento. As agnosias me chamam a atenção, né? E naturalmente, as disfunções de compensação parecem ir pela rota mesmo do planejamento, do refinamento motor, e esse paciente fica mais incapaz do que, de fato, ele pode se apresentar. Porque não é só um problema motor, né, Ana Paula? É também um outro problema. Na verdade, você tem uma coisa, eu espero assim, eu não desejo para ninguém lesão cerebelar, mas se tiver que ser, não é que seja bom, mas é melhor que seja restrita ao cerebelo do que a mais difusa. E não é só pela gravidade ou pelas implicações de prognóstico.
Eu tenho uma sorte na vida que é, todo dia lá no ambulatório, eu tenho um acesso facílimo a uma enciclopédia cerebelar, que é o Dr. Orlando Barsottini. Hoje, por coincidência, ontem, ele estava falando, não, enquanto é só no cerebelo, você administra. Agora, se pegou um tantinho só de via, aí você tem problema. Aí a sua chance de recuperação é menor. Eu acho que sim, que você pode ver compensação, mais chance de compensação, quando ela está restrita. Quando pega vias, você ainda tem chance, você deveria trabalhar em cima disso, mas a chance é menor. E, na verdade, tem um problema, né? Assim, em sendo cerebelo, não agnosia, não, né? Em sendo cerebelo, fica aquilo, é motor, vamos ver a marcha, vamos ver o equilíbrio. E algumas vezes o problema não está ali. O problema está que a pessoa não consegue planejar. Você deveria dirigir um pouco melhor a REAB, né? Você teria mais chance de sucesso. Né? Ana Paula está sem som. Oi, perdão. Talvez isso justifique, professor, inclusive, as grandes respostas que têm sido observadas em protocolos que nem estão tão sistematizados, mas com tentativas clínicas de modular, né, neuromodular a partir do cerebelo, mesmo, inclusive, em casos de alterações como TEA e alterações que envolvem, né, alguns aspectos cognitivos. Então, isso acende um pouco a questão da tendência a gente pensar em outras modelagens, né, para neuromodulação e ousar e tentar entender como essas vias se cruzam e como o comportamento, a cognição e distúrbios motores caminham junto. Obrigada. Olha, isso aí do T, aliás, eu também não coloquei, porque você vê, eu já estourei o tempo com o que eu fiz, que imagina se tivesse colocado também essas outras coisas. Mas do T tem uma coisa, vocês sabem assim, você tem alterações estruturais sutis, mas identificáveis no tronco cerebral, inclusive no cerebelo. Se você somar o 2 mais 2, então tem alteração cerebelar, não estou dizendo que é só isso, de jeito nenhum. Se com isso você acrescentar, mas eu já sei que o cerebelo é relevante para a cognição social, você junta 2 mais 2 para uma parte do problema, né? Uma parte. Algum colega quer fazer mais algum comentário? Bem, Paulo, eu queria só acrescentar mais uma coisa, que é como se dá a participação do cerebelo nas demências clássicas, demência do tipo Alzheimer, demência frontotemporal, e se há alguma janela de oportunidades de interferir no cerebelo para modificar o curso dessas doenças. Não há. Aqui você tem um exemplo clássico de assumir. Isso não tem nada a ver com outra coisa. Eu peguei a doença de Alzheimer, vai. Isso não tem nada a ver com outra coisa que não córtex cerebral. E mais, a córtex, pelo menos no princípio, né? A córtex de associação terciária. É aí que está o problema. Bom, é aí que está o problema, mas pode ser que o problema esteja em outras áreas. A doença de Alzheimer, em particular, é um bom exemplo, né? Porque tem lá esse déficit colinérgico que ficava todo mundo olhando o córtex e ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até que alguém foi lá no núcleo basalis e viu que precocemente ele está bastante alterado, ele tem deposição de beta-amiloide. Olha, quem diria, hein? Sim, quem diria, que é por isso que eles têm déficit de acetilcolina, né? Com cerebelo que eu saiba, não, que aí seria né, uma outra coisa mas não me lembro de nada sobre isso. Alguém mais tem algum questionamento? Alguma sugestão? Eu fico então com o último. Como é que se dá as alterações relacionadas ao envelhecimento cerebelar, tanto fisiológico quanto patológico? Ora, professor, isso aí eu deixei de lado para não estourar ainda mais o tempo. Na verdade, tem duas coisas, muito resumidamente. Um aspecto, eu estou falando do envelhecimento normal, hein?
Um aspecto central na cognição no envelhecimento normal é que a velocidade de processamento cognitivo se torna mais lenta. Isso explica várias outras coisas que fazem parte do processamento, que é, por exemplo, a latência para acessar traços de memória ou a dificuldade em inibir estímulos irrelevantes. Então, o idoso é mais vulnerável a estímulos ambientais não relevantes, levando a prejuízo perceptório, portanto, a memória. Ele ouviu mal, porque perdeu partes, e aí a memória fica comprometida, e assim por diante. Com o cerebelo, só resumidamente, você vê a mesma coisa, mas de uma outra maneira. O cerebelo funciona principalmente à base de modelos internos. Os modelos internos se fazem, vocês viram aqueles jovens lá com os cursores deles, né? Em 11 sessões, eles estavam um espetáculo. Já tinha um novo modelo interno que funcionava bem. Com os idosos, isso vai mais devagar, né? Eu nem vou falar de movimento aqui, vou falar só de cognição. De movimento é outra história, né? O cerebelo, envelhecimento e, por exemplo, equilíbrio e marcha. Que não é só cerebelo também. Mas você vê esse aprendizado por erro mais lentificado. Esse é um aspecto central no envelhecimento cerebral. Por outro lado, curiosamente, tem uma coisa: os idosos tendem a ter uma valorização, no sentido que é mais fácil memorizar ou dão valências mais intensas a experiências negativas. Não que eles estejam deprimidos, não é isso. Mas isso é uma mudança. E nós já vimos o que... Olha que coisa interessante. Nós já vimos o que acontece se você faz um nocaute no cerebelo em relação ao IAPS, né? Aquelas fotografias que podem ter conteúdo emocional. Quando você nocauteia o cerebelo, ou ele está alterado por doença, que foi o que eu mostrei para vocês, as experiências positivas, né, as percepções positivas, são menos detectadas. Curiosamente, no envelhecimento cerebelar, acontece o mesmo. Isso só reforça o que você viu de outra maneira. Agora, o envelhecimento cerebelar fica para outro dia, né, professor? Fica para outro dia, é verdade. E certamente virá esse dia, a gente vai combinar. Tá. Alguém quer fazer mais alguma intervenção, a Cícero, ou enfim, qualquer outro colega? Bom, então, mestre Paulo, eu posso dizer que a abertura das nossas atividades de 2024 realmente foi com chave de ouro. E eu não tenho palavras para agradecer a sua disposição. Certamente vai ajudar muitos neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais em todo o país. Porque esse vídeo ficará no nosso YouTube e a maior parte das pessoas que assiste depois. Então, a sua participação como verdadeiro professor é digno de nota e digno do nosso agradecimento, que sempre estará presente. Muito obrigado de todo o coração, de cérebro e de cerebelo. É bom não esquecer. Não, eu queria agradecer de novo o convite, realmente é um prazer falar, né, participar desse seu programa, né, de neurologia, de conhecimento. E, claro, agradecer a presença de vocês aqui numa quinta-feira, né? A esta hora ainda estão aqui ouvindo. Muito obrigado. Essas coisas fazem diferença para mim. E uma boa noite para vocês. Uma boa noite a todos. E daqui a 2 semanas teremos novas atividades e em breve o Dr. Paulo Bertolucci vai nos abrigandar. Boa noite a todos. Boa noite.